Abra no livro de Marcos, Evangelho escreveu São Marcos, capítulo esse de número 5, verso 20 apenas, que diz assim. A epígrafe em cima diz, o endemoniado gadareno. Estarei lendo o verso 20 apenas, que diz assim. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Eita Deus, tremendo, hein? Você está em pé juntamente comigo em reverência à palavra do Senhor? Pode fechar sua Bíblia, pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo e poderoso de Cristo, o nosso Senhor. Igreja, texto muito lindo esse. É uma história, é um evento, algo que aconteceu lá atrás. O evangelista Marcos registrou. É uma história que conta um fato verídico. Existia um endemoniado, que era gadareno, e ele se encontrava em meio aos sepulcros. E esse homem, ele era colocado a ferros, cadeias, algemas. E todavia nele se fazia legiões de demônios. E ele estourava essas correntes, esses aguilhões, esses ferros. Pois nele se fazia uma força sobrenatural. É como se ele tivesse a força de 100 homens. As legiões de demônios, que eram muitos, aproximadamente 2.000 demônios, dava a ele uma força extraordinária. Só que todavia, essa força se apoderava dele e fazia com que ele se machucasse, ele pegava pedras e se dilacerava. Ele vivia em meio ao sepulcro, em meio aos mortos, às sepulturas. Esse homem sofria muito. Essas forças ocultas o dominavam. Ele era escravo. Uma força maior vinha sobre ele e ele se fazia nesse sofrimento. Ele sofria muito. E a narrativa bíblica diz que esse homem chegava a agredir pessoas, batia em 20, 30 homens, pois a força que se fazia nele era sobrenatural, como eu disse anteriormente. Então, Jesus, por sua vez, se locomovendo de uma cidade para outra, pegando um barquinho, foi até esse local. E lá Jesus adentrou nesse recinto, nesses sepulcros, nesse lugar afastado de Israel. E lá se fazia o endemoniado gadareno, a qual muitos temiam. Muitas pessoas se afastavam, corriam dele, em função dessa força maligna, desse negócio diabólico que se fazia na vida dessa pessoa. Pois bem, Jesus foi ter com esse endemoniado. Jesus foi lá. Quando Jesus se aproximou dele, as legiões que tinham nele fez com que o homem dobrasse os joelhos e adorasse a Deus. Aí os espíritos, esses demônios que se faziam na vida dessa pessoa, começaram a falar. Tu és Jesus, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Viestes nos atormentar antes da hora? Aí Jesus mandou que aqueles espíritos se calassem. E eles pediram para o Senhor Jesus, mande-nos para uma manada de porcos que se fazia ali perto. Eles não queriam que fossem precipitados no abismo. Aí Jesus, por sua vez, concedeu a eles que eles saíssem da vida daquele homem, essas legiões, aproximadamente 2.000 demônios, e se alojaram em uma manada de porcos que se fazia pelas proximidades. Ali havia judeus que tinham esses porcos porque vendiam a carne para outras nações, pessoas de fora que vinham, porque os israelenses, eles não se alimentam com carne suína, porque Deus em sua palavra estipulou para eles não se alimentarem em função de doenças que eles podem adquirir. Então eles cultivavam, eles tinham mais para o povo de fora, os estrangeiros. E Jesus, por sua vez, concedeu que aquelas legiões saíssem desse homem e fossem para aquela manada de porcos. E as legiões saíram desse homem e se alojaram nessa manada de porcos. Os porcos, quando receberam as legiões, essa quantidade de demônios muito alta, não quiseram ficar com eles, rejeitaram, viram um precipício e mais para frente o mar.
esses porcos correram, dispararam, subiram no alto desse precipício e se precipitaram para baixo. E vieram perder a sua vida. Os porcos se suicidaram. Aí houve uma matança terrível. Eles se mataram, eles morreram, se jogaram de cima desse precipício. E ali se faziam os criadores desses porcos. Eles ficaram perplexos com tudo aquilo. O que é isso? O que está acontecendo? E quando eles voltaram os olhos para Jesus, Jesus estava com um ex-endemoniado. Ele já estava com a sua consciência, com o seu juízo normal. Aquela força sobrenatural saiu dele. Ele já estava de forma pacífica, de forma ordenada. E esse homem mudou o semblante. Se tornou calmo, sereno. Já os criadores dos porcos se revoltaram muito. Falaram, vão embora daqui. Vocês trouxeram um grande prejuízo. A manada de porcos que nós tínhamos se precipitou no abismo. Eles morreram. Tivemos um prejuízo. Aí Jesus, por sua vez, se moveu daquele local e estava saindo com os seus discípulos. E esse ex-endemoniado gadareno, que agora estava na sua perfeita integridade física e mental, quis seguir Jesus. Quis ir com Cristo. Queria se tornar um apóstolo, um discípulo de Jesus. Aí Jesus olhou para ele e disse, olha, vá, conte tudo que eu lhe fiz. Dê o testemunho da sua libertação. Essa força maligna, esse jugo desigual que era sobre você, esse sofrimento, esse cativeiro, que essas legiões de demônios faziam contigo. Dê o testemunho. Vá. Aí diz a narrativa bíblica que ele foi para Decápolis. E começou a ensinar, começou a proclamar Jesus. Começou a trazer a libertação que Jesus concedeu a ele. E ele era muito conhecido. Muita gente conhecia ele. E ele começou por todos os lugares falando. E ele começou a ganhar pessoas para Jesus. Ele era o testemunho, a prova viva do milagre, de uma grande libertação, de uma grande conversão. Igreja, Jesus não permitiu que ele o acompanhasse. Mas Jesus fez dele ali um missionário. Dali ele começou a proclamar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Interessante isso, né? Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Pois quando ele saiu da presença de Jesus, ele já começou a ser um discípulo de Cristo. Ele já começou a trazer a palavra de Deus. E Jesus, por sua vez, disse, olha, Deus usou de grande misericórdia para contigo, gadareno. Te libertando, te trazendo essa grande virtude, essas grandes maravilhas. Percebe, igreja? E Jesus libertou um homem de um jugo extremamente difícil, forças ocultas, forças malignas. E esse mesmo Jesus, ele continua libertando, ele continua convertendo. Essa história linda e maravilhosa desse chamado gadareno, pois ele era de Gadar. Ele veio de um outro lugar, de um outro povo, e se fazia alojado nesses sepulcros, nesses lugares distantes. Eram vários montes onde se enterrava pessoas. E Jesus, sendo ele o autor da vida, o caminho, a verdade, Jesus é o veio pelo qual nós podemos ser libertos, convertidos, livres do inimigo das nossas almas. Jesus foi ter com ele. Jesus foi ao encontro dele para o libertar, para dar a ele uma oportunidade de vida. Jesus entrou com restituição, Jesus entrou com restauração na vida de um ex-endemoniado. O endemoniado gadareno, de Gadar. E ele começou a proclamar Jesus após liberto, após Jesus ter batido de frente com aquelas legiões. Ele começou a pregoar as boas novas. Ele trazia o evangelho, começando por Decápolis. E eu creio que ele foi até os confins da terra, proclamando Jesus Cristo. Perceba, Jesus deu a ele o ide. Vá e conte. Fale. Igreja, algo interessante acerca de testemunho. Igreja, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Muitas vezes você está preso em situações e lugares, ou até mesmo afastado dos caminhos de Deus. Está no tempo da ignorância. Ei, Deus não leva em conta. Deus pega o seu passado, que muitas das vezes é ruim, e joga lá no mar do esquecimento.
Nós temos é que insistir e perseverar nas coisas de Deus. Perceba como Deus usou de misericórdia para o gadareno. Deu a ele uma nova oportunidade. Deu a ele uma chance. E ele, por sua vez, abraçou a fé. E queria tanto seguir Jesus. E Jesus já lhe concedeu um mistério ali. Vá, fale do que eu fiz. Por isso que eu digo, igreja. Já cheguei a dizer isso aqui algumas vezes atrás. Só Deus sabe o que foi que teve que acontecer. Para que hoje, eu e você estamos agora na presença dele. Só Deus sabe as libertações que se processaram. Só Deus sabe o que foi que teve que acontecer para hoje estarmos na presença de Deus. E muitos não pensam nisso. Muitos acham que caímos de paraquedas no Evangelho. E não é bem assim. Houve diversas libertações. Houve diversas conversões. Quando a pessoa está no estado bruto ainda, a gente vê como é que é. Para depois ser lapidado por Cristo, ser moldado pelo Senhor Jesus, para que hoje possamos estar na presença dele. E assim se fez com o endemoniado gadareno. Perceba, olha o testemunho que ele tinha. E o testemunho deve ser pregado, o testemunho deve ser dito. O testemunho acrescenta fé aos nossos corações. Imagina o testemunho que esse gadareno tinha, aonde ele chegava. Pessoas o conhecia quando ele era extremamente violento, quando ele tinha essa força sobrenatural. E hoje agora se tornaram um homem normal, com afeição normal, com juízo na sua mente, com pessoa que consegue pensar, falar normalmente. Houve uma grande libertação, houve ali uma grande conversão. Jesus Cristo faz tudo isso e muito mais. Perceba, após a libertação dele, ele poderia contrair um casamento, ele poderia trabalhar. Esse Jesus muda a história, esse Jesus muda o quadro. Muitas das vezes você que me vê e me ouve, tem alguém da sua casa, está preso em algum lugar, em alguma situação, em algum tipo de pecado. Ei, Jesus libertou o gadareno. Jesus pode libertar qualquer pessoa. Basta a pessoa querer dar vazão para Deus trabalhar. Daí então as libertações irão se processar. Creia que essa libertação se fará na sua família, se fará no meio dos seus. E esse Jesus continua operando libertações. Seja qual for o tipo de julgo, Jesus tem poder para mudar esse quadro. Igreja, meu tempo está se indo. Quero fazer agora a segunda oração. Vamos agora ungir novamente aqui as minhas mãos. E eu estou com vontade de subir um monte, igreja. Quero fazer aquelas campanhas fortes lá no monte, onde Deus abençoa a rodo, a granel, um atacado. Gosto muito de subir um monte para orar, fazer campanha. E eu já estou com vontade novamente de subir um monte para buscar a presença de Deus. Deus vai preparar. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, eterno Pai. Senhor, palavra tremenda, palavra maravilhosa, onde o Senhor Jesus Cristo libertou o ex-endemoniado gadareno, tirando dele legiões de demônios. E aquela pessoa foi liberta, foi tirado aquele cativeiro dele. O Senhor Deus liberta. O Senhor Deus tira pessoas do cativeiro. O Senhor Deus tira pessoas dessa opressão, querido ouvinte da palavra do Senhor. Pois, Pai, vai libertando, vai convertendo, vai restaurando, vai restituindo. Entra na luta desta pessoa, dá vitória, Pai, em meio a essas lutas, em meio a essa situação adversa. Pai, todo impedimento, toda barreira, toda muralha saia. Leva agora saúde para esta pessoa, leva saúde para os seus familiares. Toda obra maligna, toda obra diabólica, tudo que pode ter canalizado contra esta vida, tudo que o inimigo pode estar manietando para prejudicar esta pessoa, todo mal perca as forças agora. Em nome de Jesus, saia para nunca mais voltar. Assim agradeço a Deus Pai, a Deus Filho e ao Divino Espírito Santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Eu estou muito feliz, muito contente. Gosto de pregar a palavra de Deus e gosto de trazer sempre assim, ao vivo. Quando não posso, tem as reprises, ou então eu passo na igreja por outros meios de comunicação e Deus nos abençoa. Costumo usar muito o OBS Studio. Eu uso muito esse programa. Espalho pelos meios de comunicação. Amém? Peço que você esteja compartilhando esses vídeos, essas orações. Se inscreva no canal do Pastor Francisco.
deixe seu joinha, deixe seu gostei. Isso é importante para o crescimento e a abrangência desses vídeos, que são carregados de Jesus, o Salvador. Deixe os seus pedidos de oração, passo recolhendo pelas plataformas. Quero agradecer você que me acompanha, você que está pelas lives, você sempre está comigo, quando não é ao vivo é através das reprises. Deus vai te honrar, querido ouvinte. A sua presença é importante, a sua presença enriquece a live. Você compartilha, você deixa o pedido de oração, você está buscando Deus. Perceba, igreja, como é importante participar das lives, ouvir as verdades de Deus, orar, compartilhar, e não deixe de ir para a sua igreja. Sempre vá para a igreja física. Procure um lugar onde prega a verdade, onde Deus, por sua vez, traz as disciplinas, as repreensões. Você vai se encher de Jesus, o Cristo. Amém? Pregue com muito amor, com muito carinho, mas não deixe de trazer as verdades, os juízos. Não tenho nada pessoal contra ninguém, querido ouvinte. Apenas prego a palavra de Deus para o meu bem e para o bem de todos que me vêem e me ouvem. Aqui ninguém foi enganado. Aqui ninguém foi passado a perna. Pelo contrário, ouvimos a palavra de Deus. Amém? Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E Deus sempre nos abençoa. Ele não despede o seu povo com as mãos vazias. Pelo contrário, Deus nos abençoa ricamente e poderosamente, com bênçãos físicas e bênçãos espirituais. Amém? Igreja, vou ficando por aqui. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus possa continuar nos abençoando. Amém? É de Deus. Louvado seja o nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém?